Olá, olá você, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Dá um joinha aí, um ok, te inscreve aí, nós vamos falar hoje sobre algo muito importante para quem está buscando, enfim, esse edital muito bacana que saiu, PM Santa Catarina, para soldado e para oficial, são 500 vagas para soldado, 50 vagas para oficial, feminino, masculino. É uma grande oportunidade, banca Sebrasp, que é uma banca maravilhosa, muito bom de se trabalhar em relação à língua portuguesa, em relação à redação também, da seriedade dessa banca, uma banca que tem um know-how muito bacana. Trabalhei com essa banca há bastante tempo, aí, durante muitos anos, com a questão do Enem, fui treinado pela banca Sebrasp nas avaliações do Enem. Então eu conheço muito bem os meandros da banca, eu acho que é uma banca séria e isso conta a favor, até porque em 2019 foi um horror PM Santa Catarina. Você está pronto aí? Então, nós vamos falar de algumas sobre verdades e mentiras a respeito da redação do Enem. Meu nome é Ricardo Russo, eu sou professor de língua portuguesa há alguns séculos. Sou jornalista também, trabalho com produção textual e o meu negócio sempre foi produzir textos e trabalhar com alunos. Ou seja, eu trabalho com aluno lá desde o tempo da escola, né? Ensino médio, você ficava agachadinho do lado do aluno, ajudando o cara a construir redação. Então, o meu barato é realmente a produção textual. E eu preciso conversar algumas coisas muito sérias com vocês. Por quê? Porque a prova de redação, você tem para a PM Santa Catarina, tanto para oficial quanto para soldado, você tem... na verdade, a coisa é dividida em duas. Você tem a prova objetiva e tem a parte discursiva. A parte discursiva para soldado é composta de uma redação, dessa redação convencional. Para oficial, ela é composta em duas provas, né? 4 questões discursivas específicas sobre os assuntos que estão no edital e uma redação sobre segurança pública. Essa é para oficial. Oficial legal, exige curso de direito, salário de 16 mil inicial, soldado 6 mil, cada coisa no seu lugar. Então, soldado, qualquer graduação. Oficial, tem que ser direito. Belíssimo edital, bem carregado na questão do direito, mas a redação ela vai ser fundamental. Por quê? Porque a parte toda discursiva, a parte que compõe a produção textual, a redação, ela vale o mesmo peso e a mesma pontuação de todas as questões objetivas. Qual é a moral da história, então? A moral da história é que está carregado na questão discursiva a nota. A decisão, a sua decisão de aprovação ou não, passa necessariamente por uma produção muito boa na parte discursiva. E se você me perguntar pela experiência que a gente tem, você precisa de mais do que 80% de rendimento na parte discursiva para conseguir ser competitivo e conseguir uma dessas 500 vagas ou uma dessas 100 vagas para oficial, ou melhor, 50 vagas para oficial. Beleza? O que isso supõe? Como a prova vale de 0 a 10, a parte discursiva vale de 0 a 10 e a parte objetiva também vale de 0 a 10, para você ser competidor você precisa tirar mais do que 80% de aproveitamento. Então a grande questão que se impõe aqui, agora, e eu vou falar estritamente sobre a redação, é o que eu faço para tirar mais do que 8 em 10? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Legal? Você está preparado para isso? Você treinou convenientemente e está produzindo textos para enfrentar isso? A prova é daqui a pouco. Então você precisa de tempo para poder produzir textos. Então vamos falar de algumas coisas importantes aqui. Ora, para a gente conseguir um bom rendimento em pouco tempo de trabalho, é preciso treinamento. Então a primeira coisa que eu quero acordar com você, anota aí, número 1, beleza? Ó, verdades e mentiras. Gente, fundamental produzir textos. Você não vai aprender a fazer a questão discursiva para oficial ou mesmo a redação assistindo a vídeos. Você não vai assistir por osmose, meu querido. Então não adianta você querer atalhos. Ou você escreve ou não escreve. Bom, professor, eu tenho que produzir textos. Qual é o ritmo? Você precisa produzir textos semanalmente. Ou seja, nós temos aí um conjunto de semanas aí para você produzir um texto por semana. Isso seria o ideal, um texto por semana. Legal. Além disso, à medida que você produz o texto, você também está treinando aqueles conteúdos de segurança pública, que são os conteúdos que caem. Então, como é que eu trabalho com o aluno? Eu abro uma sala virtual e na sala virtual eu vou colocando temas que eu monto. Eu não puxo o tema daqui de prova anterior, não. Eu monto os temas, mas eu faço um apanhado de textos da mídia para você ficar bem informado a respeito daqueles assuntos relacionados à segurança pública, que nós vamos treinando. Legal? Então a primeira coisa, você precisa escrever. Não há salvação. Ninguém aprende. Gente, mas eu leio bastante, professor. Eu vi isso a minha vida inteira. Vinha mãe no colégio assim, o que meu filho faz para melhorar o rendimento dele? Ele lê bastante.
Minha querida, eu dizia para ela, minha querida, como se fala aqui em Florianópolis, minha querida, meu querido, ler desenvolve a habilidade de leitura. Só uma maneira de desenvolver a habilidade de escrever, que é escrevendo. Não tem outro jeito, né? Só ler não adianta. Ajuda, mas não adianta, não resolve. Desenvolve a habilidade de ler. Isso é fundamental. Legal? Então eu conheço alunos aí que de graduação, da área do direito, que escrevem bem e acham que vão sentar na mesinha deles lá, sentar na cadeirinha do dia da prova e vão produzir um texto maravilhoso sem treinar. Isso não existe. Por quê? Porque você tem uma régua de avaliação e você tem que respeitar aquela régua. Então, mesmo se você é um bom produtor textual, se você não compreender a dinâmica da régua de correção, vai bailar. Pode estar certo disso. Então, não adianta você achar que sabe. Você tem de trabalhar dentro da régua de correção estabelecida pela banca. Gente, é inadmissível que o aluno me pergunte o seguinte, como aconteceu outro dia, uma prova de redação aí de concurso público nacional, né? Era de 25 a 30 linhas. O cara escreveu 23 linhas e me pergunta assim, professor, se eu escrever 23 linhas, eu tô fora? Claro que tá fora, rapaz. Não tá dito que é de 25 a 30, mas que magia é essa? Eu fico impressionado com esses concurseiros, como eles estão bem preparados, né? Se ali diz que é de 25 a 30, você tem que escrever de 25 a 30, não é 31, nem são 24, mas só por uma linha só por uma linha. Legal? Então isso é critério básico, gente. Ó. Critério de eliminação, 0 para o candidato. Não ficar dentro do número de linhas exigido. Então, pelo amor de Deus, é uma pergunta que o cara não pode fazer. Legal? Então, tem de produzir texto. Isso é básico, não tem escapatória. E essa é a dor de quem vai fazer PM. Por quê? Porque a galerinha protela. A galerinha tem dificuldade de escrever. A galerinha dói. Parece que dói escrever. Legal? Então, não rola, meu amiguinho. Ou você aprende a escrever, se disciplina, ou não resolve. Por quê? Você tem que ter técnica, rapidez e agilidade, porque essa redação você vai ter que produzir, essa redação, a dissertação convencional, você tem 1 hora para produzir. Então, tem que treinar, você precisa treinar, chegar lá na hora, saber os passos que tem que ser seguidos. Legal? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa também que eu fico impressionado são as correções automáticas ou por inteligência artificial ou por um professor /robô. Que professor robô é esse? É aquele cara terceirizado dos grandes sistemões, ou vocês acham que os grandes sistemões trabalham de que maneira, né? Que fazem uma redação, um precinho bem bacaninha para você, você paga lá 20 conto por mês e acha que vai resolver tudo. Não funciona. Primeiro, por quê? Porque para você ter evolução na redação, tem que ser o mesmo professor que vai corrigir a sua redação, porque ele vai ver a sua evolução. Senão não adianta, gente, professor é diferente. Segundo, não adianta só dar nota. E isso eu passei a minha vida inteira. O aluno está preocupado só com a nota da redação. Quanto que eu tirei na redação? A nota vai ser importante. Eu vou dizer isso, mas você não vai acreditar, né? A nota é importante no dia da prova. No treinamento é o que menos importa. No treinamento o que importa é você saber o que você errou para você não errar na próxima. E como é que a gente faz isso? Com o mesmo professor corrigindo. Se forem professores diferentes, não rola. Se é aquela correçãozinha básica aí, que os caras contratam, né? Esses grandes sistemões contratam professores terceirizados pagando uma merreca, isso é verdade, legal. Já fiz esse trabalho para eles, assim, ó, uma merrequinha. E aí o que acontece? O cara tem que corrigir um monte de redação, você acha que ele vai se debruçar no seu texto, botar uma setinha, como o professor fazia no colégio? É aquele professor de colégio, aquele é o modelo. E é o que eu faço. Então você tem que ser uma redação, a correção tem que ser muito detalhada. Ó, você está vendo aqui essa frase, não ficou legal por causa disso, você pode reescrever da seguinte maneira. Na próxima redação eu vou cobrar de você tal e tal coisa. É assim que a gente faz. Ó, a primeira redação você vê o problema, apanha, agora nós vamos pegar os problemas que você apresentou e vamos resolver um de cada vez. Ou seja, não é a nota que importa, mas é o processo. Então, como é que eu trabalho com os meus alunos? Você faz a primeira redação, eu avalio, digo qual é o erro, agora nós vamos trabalhar esse erro. Agora, resolvemos esse erro, vamos para outro. E assim vai. Ou seja, o resultado é muito mais rápido. Então, não é a quantidade, sim a qualidade da correção. Então, não adianta inteligência artificial, não adianta você fazer correção baratinha com o cara que vai botar meia dúzia de observações muito rasas na sua redação e você não entendeu muito bem porque que tirou aquela nota. Isso não resolve a sua vida. Você precisa ser o mesmo professor que vai levando você pela mãozinha e vai acompanhando. E você vai fazer a troca. Por quê? Com a minha sala de aula criada, você vai interagir. Eu não entendi na linha tal a sua observação. Tudo vem por e-mail, eu vou responder para você. Interação, senão não resolve, cara. Não adianta. Você não vai... Você está se enganando. Então, tem de ser feito dessa maneira. Uma redação por semana.
Outra coisa que não funciona. Eu não fiz a redação, agora eu quero fazer 4 redações. Professora, posso fazer 3 redações então? Não adianta, cara. É processo. O aluno, ele quer uma medida mágica. Ele acha que existe o sistema compensatório, sabe? Então, tipo assim, eu não estudei hoje, então amanhã eu vou estudar em dobro. Não é assim que funciona o conhecimento, porque a sua cabeça não é uma esponja. Não é assim que funciona, há um processo. Então, não adianta você querer compensar. Eu não fiz redação há 1 mês, então vou fazer todas agora juntas. Não resolve. Por quê? Você faz uma redação. Como é que funciona? Gente, é assim que funciona no coleginho. É método coleginho. Você faz a redação, o professor vai pegar a sua redação, vai fazer uma análise criteriosa, detalhada. Isso aqui você tem que melhorar, ok, tá, eu vi que tem que melhorar, tá, agora a próxima, eu vou tentar não errar isso. E assim vai. Então não adianta eu entregar a segunda redação se eu não examinei a primeira corrigida. Então eu tenho que fazer a redação, corrigir, depois que corrigir eu vi o que eu errei, e aí eu vou então fazer a segunda redação. É um processo. Legal? Não adianta, não é compensação. Se você entregar 4 redações, as 4 vão ter os mesmos problemas, não é a quantidade. Né? Eu vou compensar, então vou fazer um monte de redação. Não adianta isso, cara. É por isso que você ainda tem o tempo necessário e hábil para desenvolver um trabalho. Gente, isso é um processo. Você vai entregar a redação, o cara vai olhar, devolver bem corrigida, você vai examinar, fazer perguntas. Aí vai fazer, o professor fizer isso, tá certo? Tenta, vamos lá. E aí o professor vai construindo com você o texto, como acontecia no coleginho, é assim mesmo que funciona. Então, não resolve. Vamos lá, vamos para outra coisa importante. Olha, nas redes sociais aí você vai encontrar um monte de porcaria. Aliás, o que mais tem é porcaria. Então, são redações prontas como você estivesse preenchendo o formulário. O que mais está acontecendo agora em concurso público contaminado pelo Enem? Pelo amor de Deus. Gente, o que eu tenho visto de redações, e eu não sei quem é que está fazendo isso, tem que fazer uma denúncia para o Ministério Público, né? Porque, olha, esse negócio de fazer citação de autor, o cara coloca a Constituição, coloca Einstein, coloca não sei quem fazendo citação e achar que isso vai dar uma boa redação, isso aí é o cúmulo do absurdo, gente. Isso é Enem. Repertório é para Enem, não é concurso público. Eu não sou obrigado a citar um autor. Quem é que falou essa asneira, pelo amor de Deus? Olha o edital, vocês não sabem ler edital? No edital o que fala alguma coisa de repertório? Não, isso está lá no Enem. O Enem está contaminando. Por quê? Porque tem gente fazendo isso, tem gente sugerindo, professor sugerindo isso. Por quê? Porque não sabe dar aula, só por isso. Legal? Isso não existe em redação. Você pode citar, até pode citar um autor, por que não? Claro que pode. Desde que ele esteja encaixado dentro do assunto, desde que aquilo ali tenha um fundamento e sirva como um argumento. Agora, aquilo solto, no texto, decorado, isso não adianta nada, é a mesma coisa que não colocar. E aí, em vez de você argumentar, você enche de citações. É o maior lixo que existe na história isso. Isso é uma porcaria. Não é assim que funciona. E outra coisa aí, a solução. Aí o carinha, o que eu tenho visto é conclusões iguais a do Enem, né? Em que o aluno aponta lá as soluções de acordo com aqueles critérios lá do Enem, né? Então, tem que ter o agente, tem que ter a ação. Gente, isso é Enem. E os temas de redação, muitas vezes, não tem um problema específico para você propor uma solução. No Enem sempre vai ter, mas não em concurso público. Ou seja, eu só vou propor uma solução se, somente se, a banca, na proposta, pedir lá, aponte uma solução. Se o cara disser aponte uma solução, você vai ter que fazer a solução. Senão, não é necessário, não é obrigatório. Muitas vezes você fica condicionado a isso e não argumenta. Então, qual é o maior problema? É a argumentação. Agora, pensa comigo, Sebrasp. O Sebrasp, a correção, ela vai funcionar, a régua da Sebrasp é o seguinte, é a nota de conteúdo. Então, é aí que a galera vai ferrar, né? Você larga com a nota de conteúdo, que é a nota total, e a questão dos erros e dos desvios de português, ele vai comendo a nota de conteúdo. É como se fosse um cupim. Legal? Então é processo inverso. Você não ganha nota, você perde nota conforme erra. Então você pode largar com uma nota legal no conteúdo, mas vai perdendo nota em função dos descontos que você vai ter dos desvios. Ok? Então é muito importante que você argumente, é muito importante que você construa um parágrafo bem construído com começo, meio e fim. É importante que você use articuladores, mas não decore esses articuladores aí desse pessoal que está decorando. Não pode ser uma coisa artificial. Você tem que construir e aprender isso, porque não é só se botar só aquela palavrinha que você resolve o problema de coesão. A coesão ela vai além do uso na superfície do texto das palavrinhas. E tudo isso a gente só aprende
treinando. Então, tem muita coisa mal feita, tem muita maneira de pensar a redação que você não sabe como se constrói texto, não é assim. Então, verdades e mentiras, você precisa sim treinar. Esse treinamento tem que ser feito pelo mesmo professor treinando você para ver o seu crescimento, isso é fundamental. Você tem de entender a correção para saber o que você precisa fazer para melhorar. Você não vai melhorar tudo ao mesmo tempo. E à medida que você estiver treinando a redação, vão aparecer os problemas de gramática que precisam ser combatidos. Você precisa reduzir o número de erros o máximo que puder. Ora, a gente sabe que são erros ortográficos, erros de pontuação, especialmente emprego da vírgula, que são os grandes erros numa redação. Então, se você está errando o uso da vírgula, o que é que aquele professor... Bem, olha a diferença, gente. Eu estou percebendo quais são os seus erros de pontuação. Nós vamos atacar aqueles erros ali, para você diminuir. Mas eu só posso fazer isso se for o mesmo professor corrigindo a sua redação, porque ele vai acompanhando o seu progresso. Então, olha, eu sei o que você está errando de pontuação. Vamos melhorar isso? Agora não erramos mais isso. Agora vamos para ponto seguinte. E assim vai. E assim que acontece. Aí vão surgir outros problemas que vão ser combatidos. Então, à medida que você está treinando, você também estará trabalhando a gramática aplicada a textos. Legal? Então, há um crescimento muito grande e os resultados demonstram isso. Eu tenho feito isso com os alunos, como eles em pouco tempo conseguem progredir. E esse passo, um ponto a mais na redação, 0 a 10, ele é fundamental e decisivo para a sua aprovação. Então não adianta você treinar a parte física, você está preocupado, a galera da PM está sempre preocupado com a questão física, se você não treinar a redação aqui, a redação. Não adianta só ficar fazendo flexão, meu querido, porque você não vai passar na PM. Ou você aprende a escrever agora, ou o crachazinho e a farda vão bailar. Beleza? Então, esse recadinho não é só para quem vai fazer PM, não. Para quem for fazer redação em qualquer concurso público, vai ter que seguir esse caminho aqui. Vou deixar aí na descrição do vídeo o contato para você ver como funciona o meu Classroom. E deixei também bonitinho para você o WhatsApp, o grupo de WhatsApp da PM Santa Catarina. Então, se você quiser saber mais sobre esse trabalho, entra no grupinho lá que eu te dou umas dicas. Beleza? Tamo junto!